venceu o mundo para nós. Porque o espírito é eterno, né? Imortal. O espírito é imortal, todos nós, o de Jesus e o nosso. Ele venceu porque ele não retribuiu o mal com o mal? Você acha que Bem. a proposta para nós também pode ser essa, né? A gente vai ser vitorioso a partir do momento que a gente conseguir se elevar, digamos assim? Sim, sim, também, porque é aquilo que eu falo, tudo que materializa na nossa vida, primeiro está no nosso campo mental e no nosso campo frequencial, né? Então, às vezes, um mal que eu cause para alguém, por exemplo, vou dar um exemplo simples, da vingança. Se eu me sentir prejudicada por você, e essa é uma análise minha, e aí, primeiro tem que ver o que aconteceu, né? Essa é uma questão que tem que ser toda analisada. Vamos criar uma situação hipotética, vai, pra gente tentar ilustrar isso. Nós trabalhamos juntos, e aí você fez uma fofoca e isso me prejudicou e eu fui demitida. Com certeza eu não vou estar feliz com você. Mas aí eu pensei, já sei, eu vou lá e vou prejudicá-lo de uma forma, ou que atinja alguém da família dele, ou que ele perca o emprego também. A partir do momento que eu faço isso, veja bem, a sua ação não foi uma ação positiva para mim, ela teve uma intenção ruim. Se eu conecto nesta frequência, você me levou para o teu campo de batalha. Não existe a criação do bem com o mal. Nunca existe. Não tem como. Não, eu estou fazendo isso, mas a minha finalidade é o bem. Se você estiver tendo uma atitude ruim, não vai ter finalidade do bem. Não tem como. É uma questão física clássica e física quântica que eu estou falando. Não tem sentido. Então eu conectei com você. Veja bem, eu estou desempregada. Só que ao invés de eu me gabaritar, ao invés de eu me habilitar, ao invés de eu tentar superar aquilo, usar os meus recursos e tentar desligar essa questão com você e principalmente te perdoar, e o perdão não é esquecer, o perdão é o não sentir. Eu não vou esquecer que você criou uma calúnia para me prejudicar. Porque veja bem, se eu esqueço, eu perco o aprendizado da lição. Eu não posso perder esse aprendizado. Eu tenho que saber como é a malícia das pessoas. Porque eu não posso passar inocente, ingênua a vida inteira. E o esquecimento está no campo da memória, né? Sim. Não é ali que você vai tratar o perdão, exatamente. Né? Então, primeiro, eu entender que eu não vou... Porque se eu falar assim, não, então peraí, agora eu vou me vingar do Éder. Aí eu vou me cegar nessa vingança e eu vou atrasar o meu próprio desenvolvimento. Porque eu vou ficar presa em pensamentos, ações e atitudes para te dar o troco. E aí eu estou deixando de investir tempo e energia em mim. E não estou tentando praticar o perdão, e daí isso vai me unir mais a você. Porque o ódio prende, o amor liberta. Basta a gente pensar que no dia a gente lembra muito mais de quem a gente não gosta do que de quem a gente gosta. Porque quem a gente gosta, meu marido tá bem, meu filho tá bem, tá tudo certo. Mas aquela minha cunhada, hein? Aí eu passo o dia inteiro pensando nela. Porque a gente se conecta muito mais a quem a gente não gosta do que quem a gente gosta. Emmanuel também tem uma orientação que ele fala assim, muito maravilhosa. Quando você for se desvencilhar de um conflito ou de uma relação com alguém, você desata o laço, não corta com a tesoura. Você consegue entender essa interpretação? Quando você corta com a tesoura, você causa um mal, uma ruptura muito pior. Você não está liberta daquilo, você não está liberto daquilo. Então, o que é desfazer? Porque você vai ter que desfazer o laço, você vai ter que desmontar esse nó. Tente ilustrar num exemplo, assim, seria o quê? Em vez de chegar para alguém e falar assim, não quero mais sua amizade não, sai fora. Isso. Eu só falo, não, então eu vou ali, qualquer coisa eu te ligo. Isso, porque tem alguns... Claro que, como eu falei, cada caso é um caso e merece uma análise isolada, específica. Não está simplificando algo tão complexo, a gente é algo bem complexo e, pelo amor de Deus, depois a Stephanie falou, não, eu não estou resumindo tudo a isso. Mas lembra aquela orientação de Jesus que nos fala assim, que se alguém quiser pegar a tua capa, entrega também a túnica. Que se alguém quiser que você caminhe com essa pessoa 1000 passos, você caminhe 2000 passos com ela. Ele está falando sobre perdão pra gente. Ele era muito metafórico, né? Ele falava por parábolas. Então vamos raciocinar. Se você me pede a minha túnica, eu te entrego a minha capa, o que a minha capa encobre? O meu ser. O que a gente mais tem medo? De ficar desnudo, mas não é da matéria. É de quem nós somos, é da nossa verdadeira personalidade. Perfeito. Então veja bem, quando você me agride, eu não vou permitir que você saia impune, eu vou te agredir. Porque eu não vou te entregar a minha capa, nem minha túnica.
E aí ele fala assim, quando alguém pedir para você caminhar com ele 1000 passos, veja bem, se é alguém que eu amo que me pede para caminhar 1000 passos, tá maravilhoso, mas quando ele fala assim, se alguém pede para caminhar 1000 passos, você caminha 2000, significa que você não tá afim de caminhar do lado dessa pessoa. Significa que essa pessoa é aquela pedra no seu sapato. E quando ele fala você caminhe 2000, é porque, veja bem, nos primeiros 1000 passos, você vai estar olhando e entendendo quem é essa pessoa. Nos outros 2000 passos, você vai estar auxiliando ela e se libertando dela. Você precisa de tempo, assim como ela. Então, as rupturas muito bruscas, elas são sempre muito mais comprometedoras do que você fazer esse desenlace. Por isso que Emmanuel fala, você tira o laço, desata o nó, mas não passa a tesoura. Igual você entende? O André Luiz, né, em muitos casos, ele fala de obsessão, que está num grau tão complexo, que fala, ó, é preferível não separar, não desacoplar ali, porque aí ele usa até uma analogia ali do próprio... É um hospedeiro. É um hospedeiro. Se você tira o hospedeiro, a base se compromete, perde a vitalidade, morre junto. É exatamente isso. Dependendo do grau de fusão, é exatamente isso. E você falou a respeito desse processo de obsessão, e nós já sabemos dentro da doutrina espírita que, na realidade, à medida em que eu evoluo, em que eu expando minha consciência, em que eu ganho, o meu obsessor está ganhando junto, de duas uma. Ou ele também evolui, e aí a gente vai, de novo, o amor libertar, e vai ter gratidão, ou se ele insistir, não tem mais conexão, ele já não consegue me alcançar. Como é que você faz para subir num pau de sebo? Você vira um verdadeiro pau de sebo pro obsessor. Ele não tem onde agarrar. De novo, frequência, física quântica. Ele não tem onde se segurar, não tem conexão. Agora, se tem conexão, então você percebe? Não adianta a gente não pode ter essa ilusão de dizer assim, não, eu quero que arranque esse obsessor da minha vida, porque pelo amor de Deus, inimigo eu já tenho um monte. Bom, se a gente tem inimigo, significa que nós também não tivemos atitudes tão aprováveis assim. Alguém que vem te cobrar é porque de alguma forma você realmente deve algo para esse alguém. E a gente não tem que pagar para quem a gente deve? Se eu te emprestar 50 reais, você acha que você não tem que me pagar os 50 reais? E que se eu for pedir, você vai ter que me destratar e me humilhar na frente das pessoas? Simples, pague os 50 reais. E se puder, pague 60, pague 100. Se puder, caminhe os 2000 passos. Mas para isso vai precisar do bom ânimo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.